Seja bem-vindo a este canal, A Luz da Bíblia. Meu nome é Jefferson Michel. Neste vídeo eu falarei sobre fé e obras, segundo escreveram Paulo e Tiago, como sendo aspectos complementares da salvação. Embora, lendo o que Paulo escreveu e Tiago escreveu, possa passar uma imagem de certo antagonismo, como sendo coisas contraditórias. Mas o certo é que elas são elementos, tanto a fé quanto as obras, são elementos complementares à salvação. Mas, afinal de contas, a salvação depende somente da fé ou também das obras, ou de ambas? É o que nós procuraremos ver neste vídeo, através então deste tema. Vamos começar pela questão da fé. Paulo escrevendo, em Romanos 13:8, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Gálatas 2:6, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A questão da fé em relação à salvação é que Paulo está falando de justificação. Então, pela fé em Jesus Cristo como Salvador, o homem, pelo perdão de seus pecados, ele é justificado então perante Deus. Seus pecados estão perdoados, justificados, por causa da sua fé, a sua conversão a Jesus Cristo. No momento que o homem se converte a Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, confessa-os e pede perdão, então nesse momento se dá a conversão. E então, com os pecados perdoados, ele está justificado e considerado justo diante de Deus, pela fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Justificação pela fé no único Salvador, o único intercessor e mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então esse é o papel da fé, para perdoar os pecados, para o homem se apresentar justo diante de Deus, crendo que Jesus Cristo é o Salvador e o único que pode então ligar o homem a Deus, devolver a sua comunhão perdida, com Deus. Vamos ver então a questão das obras que Tiago escreve. Tiago 2:14 e 22. Um pouquinho extenso aqui alguns versículos, mas é bom lermos para entendermos o que Tiago estava referindo-se em relação às obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o crerem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aqui temos então Tiago dando uma ênfase, uma importância às obras. A questão do agir mediante a fé em Jesus Cristo. E Tiago fala aqui que as obras, então, praticadas em obediência a Deus, acabam por aperfeiçoar a própria fé.
E o caráter complementar da fé e obras se vê aqui também em Tiago, porque Tiago diz, não basta apenas dizer que crê, que acredita, se sua vida, seu comportamento não for coerente com a sua fé. Não adianta que crê em Jesus, no Evangelho, e vive uma vida distante, diferente do que Jesus ensinou, que é para se viver. Tanto é que ele diz aqui que até os demônios acreditam em Deus e até conhecem a própria palavra melhor que os homens, mas para eles não há salvação, porque as suas obras más são opostas e contrárias à vontade de Deus, a de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, essa fé é morta, porque não vem acompanhada de um comportamento, de ações que torna a fé visível, prática. Então, o papel das obras, ou das ações, melhor dizendo, é de tornar também essa fé visível, né, real, que dá frutos. Temos aqui então a questão, Paulo se referindo à fé, né, como essencial à salvação, fé em Jesus Cristo, o Salvador, para perdão dos pecados, e a questão então da obediência, da prática dessa fé, mediante a obediência do Evangelho, da Palavra de Deus, que demonstra então essa fé e a aperfeiçoa e a complementa. Aqui temos a questão então de que ambos, como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. A questão da fé e das obras práticas, das ações, que a tornam visíveis e produzem frutos, diz respeito também a dois aspectos, que é a questão do aspecto subjetivo da salvação e o objetivo, ou prático. O aspecto subjetivo é justamente a questão da fé, do crer. Ninguém vê o crer, o acreditar ou não acreditar. Então, esse aspecto de crer em Jesus, aceitá-lo, se converter a ele como sendo o Salvador, para a salvação da alma, se constitui aspecto subjetivo da salvação, crer em Jesus. E o aspecto prático ou objetivo é justamente a questão das ações práticas, das obras, decorrentes desta fé, em decorrência da fé. Então, a questão colocada por Paulo em relação à fé e Tiago em relação às ações, as obras que demonstram essa fé pela obediência ao Evangelho, a palavra de Deus, é que então complementam-se. Dois aspectos então essenciais para a salvação. Em Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, essa fé inicial que leva o homem a crer em Jesus como Salvador, deverá acompanhá-lo, né, durante toda a sua vida até o fim. Como está escrito, né, aquele que perseverar, crer até o final, será salvo. Então, nessa fé depositada no Evangelho, em obediência a Jesus Cristo. Tiago 1:22 também está escrito, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A questão aqui, né, o apelo de Tiago, para crer na palavra, mas não somente crer, conhecer, ouvir falar, mas também colocar em prática, obediência, que é através da qual, então, à medida que o homem vai conhecendo a Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, crendo, obedecendo, praticando, através das suas ações, das suas obras, ele vai se santificando, ou seja, vai se separando cada vez mais do mal, do pecado, e se aproximando assim de Deus, garantindo ou conservando, né, a sua salvação adquirida
né, lá pela fé inicial na conversão a Jesus. Então essa fé precisa ser mantida, né, uma fé viva, demonstrada, visível através da obediência à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. E assim então, é aqui fé e obras. Só obras, assim como só a fé sem as obras é morta, né, também só obras, por mais boas e bem intencionadas que sejam, sem a fé, ela também não produz salvação. Porque são obras naturais, obras humanas. Então a obra que Tiago se refere, as ações em obediência ao Evangelho, são decorrências da fé, consequência da fé. Eu obedeço, eu faço ou não faço isso ou aquilo, porque eu creio que seja a vontade de Deus, porque creio que seja o certo a fazer para a salvação. Então, obras de fé, ações que demonstram a fé, vêm como consequência. Surge dessa fé pré-existente em Jesus Cristo, no Evangelho, na Palavra de Deus. Era isso então a questão do aspecto, né? Tanto fé quanto obras de fé, né? Ações que demonstram essa fé, ações práticas, mediante a obediência a Jesus Cristo, o Evangelho, são coisas complementares e que fazem parte então da salvação. Obrigado por ter me acompanhado até o final de mais este vídeo. Na descrição tem outros links ali de outros vídeos que eu postei, inclusive em relação à fé. Querendo assisti-lo, é só lá e linká-los. Obrigado e até um próximo, querendo Deus.